Essa mina que vocês estão vendo é a Kailane Cristina Pinto Cavalcante. Ela morava em Marituba, uma cidade da região metropolitana de Belém. Marituba é uma cidade que tem presença do C Vermelho, no qual Kailane era uma simpatizante. No crime, existem poucas regras que você não deve quebrar de jeito nenhum. Existe a regra de não cobiçar a mulher do próximo, não rasgar a camisa e principalmente não ser X9 ou cagueta. Kailane foi acusada de ser uma X9 que entregou parceiros do C Vermelho para a polícia. Ela, junto de uma outra mulher, também foram julgadas no Tribunal do Crime do C Vermelho de Marituba. Geralmente esses crimes acontecem em lugares isolados, com 2 ou 3 pessoas conduzindo o tribunal e uma pessoa à distância vendo o veredito final por celular. Kailane era uma adolescente de 14 anos que ainda estava estudando, mas pelas ruas era simpatizante do C Vermelho. Armaram uma casinha para ela pelo fato de supostamente ela ter denunciado os irmãos. Nessa época circulou 2 vídeos que ficaram muito famosos do tribunal em que ela era submetida. O primeiro era da parte dela sendo esclarecida botando a culpa em outra pessoa que teria denunciado os irmãos para a polícia. Enquanto que no segundo vídeo já era o seu veredito final, que era a morte. Kailane era uma jovem de 14 anos que já estava envolvida com o crime. Essa realidade pode parecer distante, mas em lugares com forte presença do crime, isso infelizmente é comum. Nos acompanhem o bizarro caso de Kailane de Marituba. Marituba é uma cidade encostada em Ananindeua, que por sua vez é encostada em Belém, capital do Pará. O estado do Pará tem forte presença do C Vermelho, o que não seria exceção para a cidade de Marituba. A parada que o C Vermelho, e principalmente o Tribunal do Crime dos caras no Pará, é uma das coisas mais brutais que eu já vi. Geralmente, quando você é acusado de um crime que, de acordo com a organização, seria gravíssima, dificilmente você sai vivo. Se for então por caguetagem, a chance de você sair dali morto é muito grande. Marituba foi o palco do caso de Kailane e de Joyce, que eu vou explicar melhor pra frente no vídeo, que tem tudo a ver com a execução de Kailane. No entanto, a cidade de Marituba também foi palco de um dos episódios mais bizarros do estado. Foi o maníaco de Marituba que abusava e executava mulheres inocentes. Mas, voltando ao caso de Kailane, ela é o reflexo da influência que o crime exercem sobre os mais novos. No seu perfil, ela agia como se fosse uma pessoa muito mais velha e tinha companhias que eram ligadas ao C Vermelho. E pra você entender esse caso, a gente tem que voltar desde o começo. Guilherme Reis falando aqui. Eu vou pedir pra você aí na seção de comentários, deve estar disponível a função de hypar, se puder dar uma ajuda lá. Ou se você for um barão, até um aristocrata, você pode ajudar com o Valeu Demais ou se tornar um membro do canal. É só R$ 4,99. Lá você vai ter acesso antes de todo mundo quando o vídeo é lançado. Dito isso, bora voltar com o vídeo. Kailane desapareceu em 9 de outubro de 2020. Seu corpo só foi encontrado dias depois em decomposição no dia 15 de outubro, enterrado em uma cova rasa no matagal. Mas para chegar nesse dia, a gente tem que voltar um pouco no tempo para entender o que aconteceu para chegar nesse ponto. Kailane era amiga de Liliane, que era uma amigona de Kailane, que acompanhava para onde as duas iam, para qualquer lugar. Se uma ia para um lugar, a outra ia junto e era uma amizade bem forte mesmo. O vulgo de Kailane era Capetinha, que era o jeito que os membros do C Vermelho chamavam ela. A relação que ela tinha com o C Vermelho era muito estreita, embora não fizesse parte efetiva do C Vermelho. Afinal, ela era apenas uma adolescente que era simpatizante dos caras. Até que nesse meio tempo, membros do C Vermelho foram presos por causa de uma denúncia que tinha sido feita por uma pessoa próxima a eles. Com isso, a cúpula do C Vermelho de Marituba chegara à conclusão de que quem poderia ter feito isso seria Kailane ou Liliane. Nisso, os caras foram sentenciar elas para o Tribunal do Crime. E para esse trabalho entraram 2 personagens muito ruins, mas assim, gente muito ruim mesmo. Esses caras eram Marcos, conhecido como Belenzão, e Danilo, 2 caras do C Vermelho que eram casca grossa. Esses caras é que seriam os responsáveis por executar Kailane de um jeito cruel mesmo, mas assim, uma parada pesada. Eles eram de uma hierarquia mais baixa do C Vermelho. A ordem que lhe fosse imposta, eles tinham que obedecer, não importava o que eles pensavam. Foi então no dia 9 de outubro, Kailane, acompanhada de Liliane, foram vistas vivas pela última vez. Isso aconteceu no sábado, na esquina de uma rua no bairro Almir Gabriel, em Marituba. Elas foram levadas para uma área de mangue, onde foram acusadas de fazer uma dobra. Mas afinal, o que seria uma dobra? Uma dobra seria o X9, equivalente pra gente aqui no Sudeste, o cagueta, ou de onde você mora. Isso depende muito da região de onde você mora. A acusação de dobra é muito séria porque você não só fez o cara ser preso, como também você se declarou como um inimigo. É como se você fosse de uma faca rival na frente dos caras.
Durante o tribunal do crime, eles fizeram a acusação dela, porém, ela teve a parte dela de poder ser ouvida, que inclusive foi até mesmo filmada. Geralmente no tribunal do crime ou tabuleiro, mesmo que seja acusado, você também tem, de certa forma, um direito de resposta. Isso aconteceu no bairro Almir Gabriel. Confesso sim que a Juliana jogava costela, dava os caras, entendeu? Mas nenhum momento saía da minha boca que os caras vendiam em tal canto, que chegava droga para os caras em tal canto, entendeu? Nenhum momento saiu da minha boca para me falar costela. Mas sim, ela jogava com eles, ela dava os caras sim. Foi por isso que a maioria saiu perdendo, entendeu? No dia também, que eu esqueci de falar, né, da Kathleen também, que os Pela pegaram ela com o carro prata. Foi a Juliana que deu ela, entendeu? Mas é assim, eu só não falava porque eu tinha medo, entendeu? Tinha muito medo. Porém, mesmo com ela apresentando esse lado da história, dizendo que foi uma outra pessoa, que seria uma Joyce, que a gente vai falar mais pra frente no final do vídeo, o veredito dela já estava premeditado. Tudo isso porque veio de uma ordem de uma pessoa de longe dali que mandou executar elas. A gente até achou essas mensagens em específico. Não pode deixar escapar. Já falaram que vão invadir aqui em casa, mano. Qual é a parada? Os vermes estão até com o nosso número agora. Quem deu pra eles? Mete o caralho nessa capetinha aí. Nunca mais vai compactuar com safadeza de ninguém. É sal, mete ficha. Isso mesmo, tem que dar aval logo. Depois disso, os caras efetuaram 4 tiros que tirou a vida de Kailane. Fala tu, safado. Dá esse vídeo aqui. Fala, safada. Fala. Chinelo meu, mano, para aí. Chinelo meu aqui, filho. Tá bom, aqui, calma, calma. Chinelo meu aqui, mano. Aqui, ó, safada aí, ó. Dá um. Som. Isso. O meu, mano. Bota o meu, mano. Dá ali, tá bom. Bota o Não, meu. dá, mano. Dá de um. Dá. Isso aí, mano. Sal na safada aí, ó. Com o verme aí, safada aí, meus irmãos. Não aguentar ninguém essa aí. Não aguentar mais ninguém aí, meus irmãos. Pega a visão, né? Tá, mas a Liliane não tava junto? A parada é que a gente não sabe de mais nada depois do que aconteceu com Liliane depois desse caso. A gente não sabe se ela foi executada, se ela fugiu. Depois disso não tem nenhuma notícia dela mais. O vídeo então explodiu porque era um caso muito brutal e muita gente acabou comentando isso pela cidade. Até que finalmente no dia 15 de outubro, o corpo de Kailane foi encontrado em um matagal na região próxima à unidade de pronto atendimento de Marituba na BR-316. O lugar que ela foi encontrada era muito difícil chegar lá, por isso que demorou tanto tempo para isso acontecer. Porém, ainda tem mais 2 coisas para acontecer. A primeira delas é a morte do Belenzão e do Danilo. Depois disso, os caras que executaram Kailane foram caçados pela polícia porque afinal eles estavam soltos por ter cometido um crime bem pesado que repercutiu muito. Foi então que eles encontraram o fim deles no dia 20 de outubro, poucos dias depois do corpo de Kailane ser encontrado. Tudo aconteceu porque eles entraram em conflito com a polícia. Isso aconteceu na alça viária às 3 da manhã. Obviamente que os caras morreram porque eles estavam batendo de frente com o batalhão da 21ª da Polícia Militar. O mais doido é que tem fotos do momento exato em que eles foram executados. A partir disso, eles foram levados para a UPA de Marituba, que de acordo com o que eu li, não resistiram aos ferimentos quando chegaram no local. A parada é que os caras já estavam mortos quando a polícia jogou eles dentro da caçamba da viatura. E voltando ao caso da Liliane, que estava acompanhada de Kailane, ela até pode ter sido executada, mas também tem a versão de que ela pode estar escondida, pelo menos é o que a gente sabe. Bom, Kailane havia sido executada de uma forma brutal e os seus algozes também teriam sido executados. Aí você pensa, pô, então acabou, o caso já está encerrado. É aí que você se engana, porque ainda tem execuções para acontecer por causa dessa execução de Kailane. Lembra que eu disse que durante o depoimento dela no Tribunal do Crime, ela teria dito que foi outra mulher que teria feito a denúncia, que era uma tal de Joyce? Então, o que aconteceu foi que essa Joyce, que tinha o nome de Joyce Roberta Santana de Oliveira, tinha 18 anos e, diferente de Kailane, ela era de fato envolvida com a FAC. Essa Joyce era amiga de Kailane. Ela foi sentenciada ao Tribunal do Crime no bairro Dom Aristides, ainda em Marituba, na rua Padre de Boar. Joyce desapareceu no dia 8 de dezembro e seu corpo já foi descoberto no dia seguinte, dia 9 de dezembro. Quando a polícia encontrou o corpo dela, e foi através de uma denúncia anônima, que até pode ter sido feita pelos próprios algozes. Nessa região, todo mundo estava quieto porque ninguém queria se envolver com aquilo, porque poderia sofrer alguma represália do crime organizado. Os caras falam que ela também era uma usuária de entorpecentes, o que pode ter agravado de alguma forma com a execução dela. Fato é que tudo começou com a prisão de uns caras do C Vermelho. Depois disso, acusaram Kailane e Liliane de serem as responsáveis por isso. Parece que quem pagou o pato foi só Kailane e o vídeo dela foi divulgado. Para depois disso, Belenzão
e Danilo, que eram algozes, serem executados pela polícia. Para depois de 2 meses, uma outra amiga de Kailane, que no caso era Joyce, morrer por causa de uma denúncia que ela havia feito 2 meses atrás. E aí a gente fica com a pergunta na cabeça, cara, quanto mais adolescentes vão ter que ficar perdendo a vida por causa do crime? Para pra pensar que Kailane hoje poderia estar com 19 anos. Infelizmente, ela se tornou só mais uma estatística de um crime cruel que aconteceu em Marituba. E esse foi o bizarro caso de Kailane. Antes de ir embora, tem esse vídeo que fizemos que tem a ver com esse caso. Esses aqui do lado são as pessoas que assinaram o Seja Membro ou mandaram um Valeu Demais. Todas as fontes que nós utilizamos, nós sempre deixamos no nosso primeiro comentário fixado, que é onde também está o link de acesso para o Discord do canal. Falou e até o próximo vídeo.